Ai, Ju, chegou seu brasa. Tô tentando falar lá no hospital. Desce, Jade. Desce. Minha mãe esqueceu meu travesseiro, mas a gente acha que caiu no caminho, porque eu lembro dela ter tirado do quarto. Nossa, hoje seu brasa caprichou, hein? Olha. Tô bem, e você, Ju? Ai, que delícia, brigadeiro Larali. Bora papear um pouco. Delícia, né? Demorando muito pra atender. Que estranho, né? João chegou tarde. O hospital é 24 horas, né? Tô ligando pro hospital. Meu travesseiro ficou lá. Gabi. Mas as outras opções de ramal não dava, só falava esse, aguarde pra ser atendido. Porque as outras opções de ramal era exame, resultado de exame, agendar consulta, centro oncológico. Nem outro. Não, se for pra lavanderia, beleza. E se caiu no chão que a gente tá achando e alguém pegou? Era o meu melhor travesseiro. Eu tenho quase certeza que minha mãe tirou do quarto. Porque eu lembro que ela tava falando pegar o travesseiro. Vamos. Ficou sumida, não. Tô comendo seu brasa. Acho que caiu dentro do hospital. Pera aí que eu tô vendo minha mãe entrar na casa dela, gente.
que ela saiu daqui tarde. Acho que deu certo, galera. Acho que deu certo. Ganhei seu brasa. Tô muito top, ganhei seu brasa. Nossa. Melhor coisa é o lar docilar. Ó. A minha mãe tem certeza que não quer ir pra casa. Eu falei, não, eu quero minha cama. Clarinha também. Nossa, muito mais calma. Minha mãe falou que ela tava assim, parecia que nem conhecia minha mãe. Extremamente irritada. Ficou agoniada pra dormir, praticamente não dormiu. Maria Eduarda. Gente, será que ninguém vai atender? Nossa, acho que ninguém vai atender. Eu tirei o Dil com cirurgia. Tava no colo do útero. Além da rotina, tu é a companhia dela o dia todo. É. E fora que assim, agoniada, né? Porque minha mãe não conseguiu esvaziar. Então, tava esvaziando com horas muito espaçadas. E ela tá acostumada a cada mais ou menos 4 horas, 5 horas eu esvaziar ela. E enquanto não esvazia, se ela bebeu água, ela fica com a sensação de bexiga cheia igual a gente, ser humano, entendeu? Então imagina que agonia que não devia estar dando também. Não, ela não faz sozinha, não tem como. Não existe a possibilidade. Ou estoura a bexiga ou... Caraca, gente, 10 minutos já. Desce, Jade, sai daí. Eu falei pra eles enviarem maionese, já que não tinha suco. Só tinha coca lá. Se eu soubesse, tinha comprado alguma coisa lá na farmácia. Tô bem, graças a Deus. Eu tô achando que não vai me atender, mas não. Amanhã eu tento. Deixa eu ver se eu apertando algum ramal se vai também, pode ser? Boa noite. Ah, não, acho que é porque é meia-noite, acho que não vai não. Tô ligando pro hospital porque meu travesseiro ficou lá. Tô bem, graças a Deus, Gabi. O periquito tá ardendo, mas tá tudo certo. Já comprei os remédios. Também comi um lanche hoje. Ai, que delícia, né, Pamela? Meu melhor travesseiro, rainha. Minha mãe saiu daqui arrasada. Cheguei tem 1h30, eu acho. Eu saí, minha mãe chegou, troquei, tiraram os acessos. Minha mãe assinou as coisas. Eu assinei. Aí me deram as papeladas. Orientaram sobre os remédios. Aí falaram sobre a biópsia. E não sei o que. Aí eu saí. Aí espera aquele elevador de hospital que é uma demora.
Aí chamou o carro, a gente foi. Aí, pega o trânsito. Parei na farmácia. Essa cirurgia... Não, foi pela periquita. Eu não sei o nome da cirurgia, Maria, agora você me pegou. Eles falavam lá, mas nem gravei. SN, eu precisei fazer uma cirurgia de emergência pra retirar o DIU. Para, Jorge. Ai, que triste. Será que vão guardar meu travesseiro? Ah, sim, obrigada por responder. Que bom que deu tudo certo, graças a Deus. Aguarda sim, eu acho. Então, é que meu medo é se caiu no chão e alguém normal, que não é do hospital, pegou, sabe? Pessoa de má fé tem em todo lugar no nosso país, né? Porque se eu tivesse certeza que tava no quarto, aí eu sei que guarda. Ainda mais que eu tava com uma franha muito assim, que não era do hospital, sabe? Mas... minha mãe... eu lembro da minha mãe falando, peraí, vou pegar o travesseiro. Mas não lembro se tava no carrinho e caiu do carrinho. Acho que guarda um tempo, deve ter achados e perdidos. Pois é, fofoquinha, as pessoas furtam travesseiro, viu? Você pensa que não, mas furta muito. Então, assim... eu não duvido nada. Mas amanhã eu vou tentar ligar. Quem sabe eu consiga. Para, Jorge. Tô bem, Narinha. Graças a Deus. No dia que meu filho fraturou o cotovelo, eu na sala de raio-x não dou bem meu celular lá e quebrou o raio. E aí, voltou, já não tava lá? Ou estava? Mano, até a Xuxinha me devolveram. Achei que não ia devolver, não. Achei que tinham perdido, sabe? Que as coisas se perdem, né? Ainda mais Xuxinha. Mano, devolveram. No final que eu ia sair, eles tá aqui, seu pertence. Só a Xuxinha, meu pertence. Ainda bem que acharam. Tomara que um funcionário também viu caído e pegou. Eu imagino. Desde a pouco sem celular, com o filho hospitalizado, aí é pra acabar, né? Jade. Para. Aí é pra acabar mesmo, né? Hoje eu fui enganada. Comprei fogaça no iFood pela foto, parecia enorme. Chegou uma menina... Ai, não acredito. Odeio. Não importa se é 5 reais. Eu fico muito puta de gastar dinheiro com comida ruim ou enganosa. Eu fico indignada. Eu imagino, rainha. Obrigada, Rê, pelo presentinho. Leninha também, muito obrigada.
Gastei dinheiro e tô com fome ainda. Ai, que ódio! Que raiva! Tem um lanche aqui de um senhor que custa R$20, mas vale muito a pena. Veio super recheado. Ai, que delícia. Não, se é caro, mesmo assim, caro assim, pro nosso bolso de pobre, mas o gosto é bom, a qualidade é maravilhosa, mano, come com a boca cheia, entendeu? Agora, barato ou caro e ainda é ruim ou pequeno, ah, não. Ainda mais quando você tá com fome e pensou que era de um tamanho e é de outro. Ele carrega no cheddar pra mim, olha. Acabei de comer uma coxinha, tinha um pedaço de osso, quebrou minha restauração. Meu Deus! Não acredito, Renata. A da minha mãe também quebrou. Tá tentando resolver lá no SUS. Parece que tem retorno essa semana. Foi que nem eu comendo amendoim, quebrou meu dente do siso. Eu tenho aqui uma dor terrível. Nossa, é horrível. Não, e é sempre... Eu não sei você, Renata, mas assim, sempre num horário que nem o da minha mãe, foi domingo passado. Sempre num dia, em um horário assim, sabe? Aí ficou com dor lá. Até chegar a segunda pra ir na emergência. Agora eu vou ter que arrancar. Você nunca tirou o siso, amiga? Eu como com o maior cuidado, com medo de quebrar meu aparelho. O meu vivia quebrando. Qualquer coisinha, aquela porcaria quebrava. O meu foi exatamente agora, mas não estou sentindo nada, porém está um buraco. Limpa muito bem, faz gargarejo. Se tiver Listerine, enxaguante bucal, enxágua. Se você tiver aqueles negocinhos que solta água, que eu vi que muita gente tá comprando, né? A minha mãe já tem uns anos isso daí, porque era do meu tio. E ela usa depois que ela pegou aquela bactéria que eu já contei pra vocês, que é uma bactéria fodida. Que foi a que resultou na morte do meu tio, né? Então, quando minha mãe pegou e ficou 1 ano e meio em tratamento, ficando um dia sim, um dia não, indo no dentista. Tudo pra bactéria não descer pro pulmão ou coração. Pra quem não sabe, gente, a boca é uma via que é mais perigoso a bactéria entrar pela boca, dependendo da bactéria, e pro pulmão, coração, do que, tipo, se você tá com algum cortinho e a bactéria aí, que dependendo da bactéria, vai direto pra algum órgão, entendeu? Não vai na corrente sanguínea. Aqui pela boca vai direto pra algum órgão. Por isso que a saúde da boca é tão importante. Mas tava com medo de enfiar isso. Porque a cunhada de uma amiga arrancou um dente, eu não sei o que aconteceu. Que aqui acabou ativando o lúpus. Ah, então ela já tinha tendência e aí o corpo coisou, né? A batata tá crocantinha. Tá uma delicinha a batata.
Agora eu tô preocupada. Porque se eles estivessem me atendendo, beleza. É a Jade aqui enchendo o saco. É foda, gente, esse negócio de boca é tão perigoso. Que a gente pensa que é inocente, né? Mas depois do lance do meu tio, eu vi o quanto é perigoso. Pegou uma bactéria trabalhando num terreno. Ele tava terraplanando o terreno. Meu tio trabalhava com terraplanagem, né? No fim, assim, da vida. E eu não sei o que era naquele terreno, mas ele tava terraplanando para os caras fazerem um posto, né? Ele mais 2 caras pegaram, só que o meu tio era obeso, fumante e idoso. Então, do meu tio foi o que deu uma reação assim. Eu achei que meu tio ia ir. Só que ele voltou. Voltou assim, demorou muito. Eu achei que ele ia mesmo, mas ele voltou. Aí, 1 ano depois, tinha que reconstituir o coração de novo. Porque a bactéria comeu umas partes do coração, pelo que eu entendi. E aí, na primeira cirurgia, eles reconstituíram o coração com a pleura do boi, que é tipo uma pelinha do órgão do pulmão ou do próprio coração. Agora eu não tô lembrando se pleura de animal é só no coração e tal. Aí pegou essa pleura e reconstituiu, mas não estava 100%. E aí, 1 ano depois, ele tinha que operar de novo, porque não tava boa a situação, né? Esperou ele um pouco se recuperar, tal, pra fazer com saúde. Mas aí, na segunda, eu acho que foi no primeiro ou segundo dia, não aguentou. Ele chegou a operar. E eu contei, né, que ele se despediu. Ele abriu uma live no Face pra se despedir. E a gente, para, que isso, não sei o quê. E ele, galera, eu tô achando que dessa vez... Mas eu acho que nem ele imaginava, porque eu acho que ele achou que era na cirurgia, entendeu? Aí depois que saiu, passou um dia, eu não sei se ele imaginava. Bom, eu não sei, infelizmente. Eu tava trabalhando demais e não fui lá. Eu me arrependo até o último fio da gota. Muito, 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 muito. De não ter ido, sabe? Ele entende, né? Ele ficou chateado com outras pessoas. Eu falei com ele, ele falou que não. Que entendia, que sabe que eu era CLT, que não sei o que. Mas eu já sabia que tava chateado com várias pessoas da família, então eu imaginei comigo também, né? Aí eu falei, tio, eu queria muito, mas, meu, trabalhando demais, eu não tô conseguindo ir aí. Aí quando eu achei que quando fosse dar fim de semana eu ia poder ver, nem que fosse um pouquinho, infelizmente, não deu tempo. Então, por isso que eu falo pra vocês, sabe? Das coisas assim, igual que eu fiz lá no texto que eu li na Café Pilão. Perdi muitas coisas. E tem coisas que são boas e nunca mais vão voltar. E tem coisas que terminam ruim, mas que eu poderia... Que nem esse caso, entendeu? Terminou ruim, mas eu poderia ter ido lá. Conversado com ele e tudo mais. Então, assim, é muito... Aí você fala assim, pra quê? No final de tudo, saí da empresa, não me pagaram. Só em processo já tem 5 anos, sendo que eu já saí da empresa já tem 7, 8. Então, assim, pra quê, sabe? Que descontasse um dia, vamos supor assim. Que descontasse um dia, que a clínica ficasse um dia um caos. Que tivesse que desmarcar toda a agenda, entendeu? Então, assim, tem coisas que... Oi, Tatiane, tô bem, sim. Renata, eu vi uma vez uma mulher que morreu porque pegou bactéria, acho que é bactéria, na boca depois de um canal dentário. Qualquer coisa na boca, a gente tem que tomar cuidado. Principalmente coisa que tá aberto alguma coisa, tipo assim, o dente caiu, ou a gente tirou o dente, tá ainda com o ponto, ainda não tá cicatrizado, sabe? Ou quebrou. Então tem que tomar cuidado com essas coisas que fica essa porta aberta, porque às vezes o problema não é comer. O problema é se você deixar a comida ou alguma outra coisa que tá um pouquinho só com bactéria normal de alimento, porque todo alimento tem bactéria, né? Não sei se vocês sabem. Só que tem bactérias que
crescem e ficam muito ruins pro corpo, e tem bactéria que morre, porque o nosso corpo é autoimune. Menina, e aí por isso que eu falei pra ela, limpa bem essa boca, passa bastante enxaguante bucal, bastante água, pra ter certeza que você não vai dormir com a comida aqui até amanhã. Não sei se amanhã você vai resolver, vai ter que esperar segunda, eu não sei. Porque aqui em São Paulo já é ruim, dentista de domingo. Se você for do interior, talvez também seja, né? Deu tudo certo, Tatiane. Talvez ele tenha sentido que ia mesmo, amiga. Tem gente que sente. Então, por isso, eu também não duvido, porque eu fiquei muito brava quando eu soube da live. Eu fiquei muito chateada. E tipo assim, gente, eu nunca nem tinha feito live na minha vida. E meu tio fazendo live. Faz 8 anos. Isso. Então, assim, o meu tio, 73, ele tinha 65. Era um senhor, meu tio, entendeu? Abriu live e fez live se despedindo. Antes de ir pro hospital, ele ainda tava lá na casa dele. Antes de ir pro hospital, falando, galera, mas acho que dessa vez, não sei o que, já tô fazendo aqui o vídeo pra todos vocês. Ai, que triste, muito triste. Muito triste mesmo. Muito difícil. Essa vida de CLT não é fácil. Infelizmente, se perde vários momentos. Isso. E tem momentos que não voltam, né, Gabi? Que nem esse. Com certeza, se eu tivesse parado pra pensar... Porque assim, gente, ele tava muito ruim na primeira vez. Então, na primeira vez que ele tava muito ruim, ele emagreceu, assim, 30 e poucos quilos. Porque ele era obeso. Emagreceu muito. Ficou assim, tipo, cadavélico, sabe? Assim, doente mesmo. E ele saiu do hospital. Demorou mais de mês. Saiu do hospital e tal. Então, eu não imaginei... Entendeu? Eu não imaginei. Porque, tipo, a gente já viu numa situação tão pior, sabe? Assim, é normal do ser humano. E aí não deu prioridade. Mas nunca mais quero fazer isso. Se acontecer, Deus me livre e guarde com alguma coisa. Ai, porque tem que trabalhar. Ai, porque não sei o que. Não, pode descontar. Ai, porque eu vou mandar embora. Pode mandar embora. Porque um último abraço não tem valor que pague, né? Não... Entendeu? Oi, Raio. Minha tela tá quebrada, kkk. Tô escrevendo tudo errado. Que judiação. É triste. E era muito longe, Gabi, porque como era uma coisa muito específica, era lá na Zona Sul, do outro lado do... Sabe, assim, de São Paulo. Aliás, tudo aqui é muito do outro lado, né, gente? Mas é porque eu moro no fim da ZL. Eu não moro, tipo assim... Eu ia falar Grande São Paulo, mas na verdade Grande São Paulo por exemplo, onde a Rainha tá, que é mais longe ainda, é considerado Grande São Paulo, de tão grande que é a cidade. Mas digo assim, do Moinho do Centro, onde é que hoje tá muito popular, mas assim, por muitos anos, McDonald's, as coisas só tinha pra lá, não tinha pra cá. Entendeu? O primeiro McDonald's da Zona Leste foi o da Moca. E a Moca, daqui da minha casa até a Moca, é 1 hora pra chegar. Então, assim, muitas coisas sempre foi mais pro centro, Zona Sul, Zona Oeste, entendeu? Hoje que ainda tem bastante coisas, assim... Digo assim, não bastante coisa, mas principalmente... especialidades, entendeu? Tipo assim, especialistas, você consegue encontrar, às vezes, um especialista de doença rara na Zona Leste, entendeu? Mas muita coisa era lá. Ainda é muita coisa, mas diminuiu muito. Mas eu lembro como era difícil naquela época que eu falei pra vocês que eu nasci com aquilo lá, que eu fiquei 2 anos vomitando muito, sem minha mãe descobrir o que era, né? Assim que eu comecei a comer e tudo mais. Então, foi 2 anos até minha mãe descobrir, indo em muitos hospitais. Todos os hospitais possíveis, porque ninguém achava um diagnóstico, né? Ninguém entendia. Então, e eu lembro que era tudo pra lá, tudo uma viagem. Tanto que minha mãe, pra me convencer a não ir chateada pra médico e deixar de ir pra escola, porque a pessoa que preferia ficar na escola. A pessoa preferia ficar na escola. Minha mãe falava assim, a gente vai passar no Mac.
pra lá tem Mac. Se você quiser, eu compro Mac. E minha mãe comprava Mac toda vez. Toda vez que eu ia no médico, toda vez minha mãe comprava Mac. Porque como a gente já tava indo pra lá, o Mac era pra lá. Nossa, conforme os Mac foi vindo, vixe. A melhora súbita antes da morte. Não, Gabi, ele não teve melhora. Ele não teve melhora. Ele precisou voltar a operar, porque ele já saiu do hospital um ano antes, sabendo que um ano depois ele teria que operar. Entendeu? E aí ele saiu, ele ainda tava em recuperação, ele não chegou a melhorar. Mas ele falava no telefone, mas tava na UTI. Eu acho que era semi-UTI. Porque tinha horário que a enfermeira ficava com o telefone e a gente conseguia falar com ele. Só não dava pra ser em vídeo. Tinha que ser ligação. Então, assim, ele não chegou a ter, tipo assim, ficado um tempo lá a ponto de melhorar. E nossa, não sei o quê. Foi um dia. E aí no outro, infelizmente, teve a parada. Sou do Tucuruvi, conhece? Eu conheço pelo nome, mas assim, falar que eu conheço Tucuruvi, assim, sei as coisas de Tucuruvi, passei com Tucuruvi, eu acho que devo ter passado muito pouco. Fala seu bordão, relatos de uma dona de casa preguiçosa. Ai, que furdúncio, meu Deus, tudo longe, Gabi. Antes, o primeiro McDonald's, que ainda era, a Moca ainda é considerado Zona Leste. E foi o primeiro McDonald's da minha vida, mas já devia ter outro, principalmente aquele da Paulista, né, que foi o número 1 aqui da cidade, 24 horas. Então, tipo assim, quando eu fiquei maior, não essa época aí que eu tava menor, e aí a gente ia pra rolê, que era mais pra lá, porque aqui também não tinha muita opção de rolê. Tatuapé começou a ficar assim, aceitável pra rolezinho, barzinho, mas assim, bem de boinha, foi tipo com 14 anos. Entendeu? O Tatuapé não era o que é isso hoje, assim, que você não precisa ir lá pra Vila Mariana, você não precisa ir lá pra Vila Nova Conceição, pra Augusta, pra poder ter acesso às mesmas comidas, ter acesso à mesma qualidade. Não precisava, entendeu? Tinha umas baladinhas pequenininhas, bem fuequinha assim, mas tinha. Boa noite, sou da Zona Leste também, aqui em São Mateus, conhece? Conheço. Amiga, você falou pra elas do nosso date com o Júnior, ele tá muito ansioso. Falei. Amiga, minha mãe achou maçã do amor lá na... Eu só não sei se a hora que virar o mês vai ter. Minha mãe falou que vai verificar. Lá no... Jade, eu não posso pegar peso e você subindo em mim. Não dá. Não dá, porque eu não posso ficar te arrastando. A minha mãe achou por R$6, rainha. Porque tava 16 quando eu pesquisei. 13 foi a mais barata, rainha. Rainha, sabe quanto que tá os churros aqui na coisa da Aricanduva? Na festa junina da Aricanduva? R$28. Os churros, rainha. O fuck churros. O lanche de pernil, minha amiga falou que tava 25. E o chopp, acho que ela falou 17. Agora eu não lembro. Tá aqui na conversa. Que eu perguntei, quando ela postou foto, eu perguntei, amiga, como tá os preços daí? Saudade, quando eu não precisava gastar nenhum real com nada. Saudade também. A Claudinha falou que também é do Tucuruvi. Também é de São Paulo, Claudinha. Me identifiquei com a sua mãe. Quantos cachorrinhos você tem? Eu tenho 3. Sempre que levo os meus nos médicos, tenho que levar eles pra fazer um lanche. Porque senão criança... Era muito difícil, sabe, gente? Porque era assim, era muitas vezes indo sem saber o que eu tinha. Era mexendo um monte de coisa, um monte de exame. E não sabia. E tudo que eu comia, gente, eu vomitava. Tudo que eu comia, eu vomitava. Passava meia hora, eu vomitava. Tudo. Tudo. Não tinha nada. Entendeu? Até descobrirem. E detalhe, na época, eu não sei hoje, mas na época, também não sei se eram as condições financeiras da minha mãe. Minha mãe descobriu eu com 2 anos, eu só pude operar com 5, porque eles falavam que a criança tinha que estar mais segura, tinha que estar mais formada, assim, pra operar. Hoje opera na barriga, né? Então, imagina, assim, sabe? Minha mãe descobriu, se aliviou, mas assim, ainda fiquei até os 5 anos, tudo que eu comia, meia hora depois eu vomitava. Tudo que eu comia, meia hora depois eu vomitava. Muito antibiótico, muito corticóide. Por isso que eu falo pra vocês que eu sei que essa mancha é do corticóide, porque eu tenho desde muito pequena.
muito pequena mesmo. E quando a gente estuda estética, a gente estuda tipos de mancha, né? E aí é nítido. Eu achava que não, mas conforme eu fui estudando, eu até peguei uns álbuns de foto pra ter certeza, porque às vezes a gente, quando é criança, nem percebe. Aí eu falei, nossa, será que eu já tinha e eu que não percebia? A mesma coisa que um dia eu olhei pra essa pelinha que eu tenho aqui de baixo, tá vendo? E eu falei assim, nossa, será que eu tenho isso há muito tempo? Fui olhar, tem uma foto, gente, deu muito pequena com isso aqui, igualzinho. É porque a gente vai crescendo, né, vai virando adolescente, vai se incomodando com algumas coisas. E é a mesma coisa a mancha. Fui ver nas fotos também, tem as manchas, desde sempre. Nossa, barato, misericórdia. Nossa, churros de ouro. Pois é, pago 10 chorando em Santana no churros. Esses churros vêm da onde? Dubai? Amiga, não sei, só que ela falou assim, amiga, você sabe como é criança? Ela não é mãe, mas ela tem uma sobrinha criança e ela, assim, Deus no céu, sobrinha na terra, né? Ela é muito pegada, ela faz as coisas com a sobrinha e tal. Ela falou, amiga, você sabe como é criança, né? Tive que comprar. Eu também até assustei. E aí eu falei assim, aposto que tava com fila, né? Ela falou, tinha fila em tudo, viu? A pobre provavelmente era só eu. Todo mundo comprando, todo mundo gastando. Já viram o preço do morango? Paguei 15 reais numa caixinha velha podre. Falaram que tá 20 reais esses morangos. Quem foi que falou? 20 reais o morango, o espeto. Com 4 moranguinhos. Esse churros deve ser preparado pela Rainha Elizabeth. Esse churros deve ser aquele churros que eles congelam, igual o bolo da rainha. Que eles congelam e deixam por ano os pedaços pra todo ano ir comendo um pouco. Porque não é possível. Não, 28? Falei, não era de Nutella. Não era assim, ainda é de Nutella com Nutella de verdade, pra ter uma desculpa de tipo... Não, ela falou assim, amiga, era de chocolate, mas não era Nutella, não. Era chocolate. Eu sou assim com meu sobrinho também. Então, Gabi, aí ela falou, amiga, você sabe como é criança, né? Leva a criança nesses lugares, como você vai falar que ela só vai brincar? Porque lá tem muito brinquedo também pras crianças, sabe, gente? Tipo, recreação, assim, de festa junina mesmo. E tem a parte da alimentação. E aí... Aí ela falou, como que eu vou levar ela só... Gente, nem contei pra você. Eu contei, né? O cabo já coisou, mas olha aqui, a Jade comeu todo o carregador, o cabo também, mas já troquei. Olha, dá pra ver? Eu não posso sair não, gente, que ela destrói a casa. Destrói a casa. Minha mãe ontem pegou, não tinha nem percebido quando pegou. Eu falei, mas você não viu que tava comido? Mas... Comi algo sim, tá ardendo pra caralho minha periquita. Era churros do Chaves, sim, é verdade. Criança não tem como, né, gente? E outra, você vai nesses lugares aí e sempre tem outras crianças comendo, outros adultos, então é muito complicado. Tem como você falar pra criança assim, esse não, mas assim, nenhum, então é melhor você nem ir, né? Infelizmente. Porque não é fácil pra uma criança entender. Uma coisa é quando a gente é um pouquinho mais grandinho. Agora, uma criança entender, não, né? Foi cirurgia onde? Desculpa a pergunta. Tirei o DIU que tava no colo do útero. Se até a gente sente vontade de comer essas coisas, imagine criança. Pois é. Aí ela falou, amiga, também fiquei meio assim, mas as coisas tá tudo caro. Falei, puta merda. 28? Mas a minha mãe achou lá na padaria de um mercado essa maçã do amor por 6 reais. Só que o meu medo é porque festa junina. Vai que o mercado, tipo... Pare de fazer essa maçã do amor, porque era Sabe aqueles mercados que tem coisa que o próprio mercado faz? Não é de marca, não é tipo Pão Puma de marca, é tipo as marcas do mercado. E aí minha mãe levou. Minha mãe falou, nossa, tá 6 reais aqui, eu vou levar pra você experimentar, ver se é boa. Aí eu comi ontem, quem tava na live ontem viu. Então... Eu falei pra minha mãe, nossa, mãe, eu vou querer mais. E também pro dia 19, quando eu for fazer as... Ui. Quando eu for fazer a festa junina. Eu quero pelo menos umas 5, 6 maçãs, né? Porque vai que alguém quer comer mais de uma. Eu sou uma que quero comer mais de uma. E também se sobrar eu como.
Aí eu falei, nossa, por R$6, porque eu já tava até desanimada quando a gente viu aqui 16, não foi, gente? Tomara, amiga. Aí minha mãe falou que quando ela for lá na próxima vez, que minha mãe sempre vai um pouco no mercado picadinho, que conforme que ela ganha, sabe? A minha mãe vai picadinho, que é conforme ela ganha. Aí ela falou que vai lá e vai perguntar direto na padaria se vai ficar, se tem uma data, se eles já sabem. Porque senão, a gente vai ficar chupando o dedo da maçã, né? Porque R$16, sabendo que tem uma que é 6. Amanhã eu tenho que pegar umas coisas que chegou do TikTok Shop lá com a dona Miriam e também com a menina do mercado. Acho que são 2 ou 3 coisas que estão com elas. Aí eu pergunto pra dona Miriam, uma senhorinha, eu pergunto se por aqui ela conhece alguém que faça, sabe fazer pra vender. E às vezes conhece, né? Que ela é daqui da época da avó do meu primo. Então, ela é muito antiga aqui. A vizinha daqui. Aliás, a maioria é tudo antigo aqui, gente. Festa pras Elietes? Não, vai ser só eu, a rainha e o Júnior, que é uma menina também. Vai ser noite junina das meninas. Comendo e fofocando. Só vai nós 3. Eu só como uma também. Eu peguei 6... paguei 6 na maçã do amor na quermesse. Foi a única coisa barata da festa. O padre tá enfiando a faca. Ô, Renata, você mora onde? Gente, Rainha, a hora que eu falei pra elas, elas quase deram elas quase caíram pra trás. Que ela falou, nossa, São Paulo é muito caro. E eu falei, gente, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Virei a tela do celular. R$13,90. O raio da maçã do amor. Ai, detalhe, quanto que... R$8 o morango do amor. Quanto que era, gente, aquele morango do amor que eu vi? Não lembro. Só um morango com brigadeiro. Aí tinha seguidora que deve ser nova, rainha. E não sabia que eu já tentei fazer e ficou uma merda. E que não tentei uma vez. Entendeu? Já tentei umas 2 vezes cada prato. Ficou uma bosta, não deu certo. Aí eu falei, ai, compensa mais fazer. Eu falei, não. Esse ano eu vou comprar, porque dos 2 últimos anos eu fiquei compensa mais fazer. Ficou tudo uma merda. Quando ia ver, não tinha mais opção de comprar em nenhum lugar. Entendeu? Porque eu deixei pra última hora. Então, não. Esse ano eu vou comprar. Aí eu falei pra elas em live, nem que eu deixe de pagar uma conta de luz. Mas esse ano eu não vou ficar sem raida. Pelo menos a minha maçã do amor. Porque eu amo maçã do amor, gente. E fora de época, é difícil ter pra vender. É mais se você encomenda, né? E eu não sei as pessoas por aí. Mas, por exemplo, lá na minha ex-sogra, ela fazia em época normal do ano. Mas você tinha que encomendar no mínimo 20. Entendeu? Pra você matar à vontade. Óbvio que não tem como você comer as 20, porque ela vai derretendo. Não dura assim, nossa. Não dura assim. Então, aí eu dava um pouco, né? Pras meninas do trabalho, perguntava se minha mãe queria, eu falava, ai, presentinho pra vocês. E me acabava em 4 ou 5, pra dizer que eu comi. Paguei 40 na acarajé lá, mas tava gostoso. Puta que pariu. Fui na festa de São João no Tietê. Paguei 13 na latinha fina de cerveja, puta que pariu. Eu amo também. Ele disse que ia comprar uns salgadinhos e refri. Esqueci de falar do Chicoxinha pra ele. É porque se ele comparar os preços do Chicoxinha, às vezes o Chicoxinha é mais barato. Entrega aqui, então pode ser que entrega quente. Em vez de ele trazer de lá pra cá, né? Mas se for mais barato lá, ele traz de lá. Mas o centro do Chicoxinha, num geral, é baratinho. Então mesmo quando você pega uma porção menor, fica bom o preço. Uai, Letícia, queria guardar igual o açaí eterno. Não é que eu queria guardar. Mas, por exemplo, se você encomendasse 20 e conseguisse, mesmo que aos poucos, comer os 20, não tem como. Não dá, porque estraga. E aí, você paga uma coisa e deixa estragar, não dá. Aí eu saía dando. Mas como era encomendado e era fora de época, não vendia uma unidade. Porque quando ela fosse fazer, eu acho que a panela já aproveitava pra fazer... Não vai fazer uma porção zica pequena, né? Aí tinha que ser 20 maçã. Aí encomendava só a partir de 20. Lê, indo na sogra pedir maçã não. Nossa, bem que eu queria. Mas pena que... Ai, pena que eu tenho bom senso. Eita, que tá saindo sangue. Sabe quando você tá menstruado e você tosse?
E você sente que o sangue, você pensa assim, nossa, agora foi tudo. Tô com essa sensação. Vou fazer um grupo com nós três pra gente combinando. Pode fazer. Eu, Mansão do Amor, você fazer, mas não como por conta do aparelho. Ô, Ju, eu falei pra rainha. Eu falei, eu tinha aparelho, eu comia cortado. Gente, vocês não cortam, não. É só vocês esquentarem a faca. Ou se você tem força e tal, vem com a faca assim, você consegue cortar de boa. Corta em pedacinho o suficiente pra você enfiar na boca. Você não precisar morder o pedacinho. Depois que tá na boca, dá pra você morder com coisa de trás. Ou dependendo do tamanho do pedacinho, fica até... derrete aquela coisinha de vidro, né? O amor da maçã e fica só a maçã. Aí a maçã vocês conseguem morder. Que saudade do cara que trocava panela velha por maçã do amor. Já troquei tanta panela nova da mãe. Mentira! Panela nova da sua mãe você dava pra trocar pela maçã do amor. Vai ter live com vocês três? Não sei, tem que perguntar pra eles, Rê. Que vai ser um dia pra gente fofocar e falar mal dos outros. Eu corto pra comer também. É, tem que cortar. Eu falei, mas amiga, eu tinha aparelho, eu cortava. Ontem só não cortei porque eu não tinha uma faca. Porque mesmo assim, sem aparelho, dependendo se tá muito duro. Porque tem maçã do amor que tá mais dura e tem outras que não, né? E aí, se tá muito, muito dura, eu corto no meio e vou mordendo ela no meio. Agora, se não, eu mordo no palito. A rainha falou por ela, tudo bem, mas só no Eliedes. Então tá bom. Depois a gente pergunta pro Júnior. Vai ter vinhos. Vinho. Quer dizer, eu não sei se o Júnior vai beber. Só eu e a rainha vai beber. A maçã que come na quermesse, o caramelo estava meio queimado, porque estava amargo. Ai, que tristeza. Que tristeza, hein, gente? Ó, vou ficar mais 10 minutos e saio, que aí fica 1 hora certinho. Eu falo muita merda, não dá pra ser aqui. É, não dá, gente. Não, e outra, e se a gente for cancelada que tá falando mal dos outros? Não. Tem que ser lá na Eliette, gente. Uma coisa mais intimista. Uma coisa mais assim. Uma coisa mais assim, sabe? Vocês viram a confusão que tá dando lá da vaquinha do Razões pra Acreditar em relação àquele cara que salvou a Juliana lá? Isso, pode comprar. Vai ser que nem aquele dia no Uber. O Júnior disse que vai ver sim, amiga. Então tá bom. Compre já o seu vinho, Van. Lê, esqueci o nome da psiquiatra pra pedir marcar com ela. Larissa. Ai. Bora beber. Eu vou avisar depois as meninas também pra elas prepararem o vinho delas. Porque tá dando rolo o negócio da vaquinha? Porque deu mais de 500 mil reais. E aí teve algumas pessoas que descobriram que a Razões pra Acreditar sempre tira uma parte da vaquinha como administrativo. Só que o cara não queria vaquinha. Estavam fazendo direto pra ele. Aí ele que insistiu pra poder abrir na Razões pra Acreditar pra atingir mais brasileiros. Aí, tipo assim, 20% de 500 mil reais é, tipo, quase 100 mil, entendeu? Reais.
Aí pro cara e pros outros socorristas, porque ele falou, eu aceito só se for dividir entre nós 5, não fui só eu que tava lá arriscando minha vida. Vai dar, tipo assim, 45 mil reais. E aí a Razões para Acreditar vai ficar com 100 mil como custos administrativos. E quem arriscou a vida vai ficar com 45 mil reais. Aí, tipo assim, eles não acharam sincero da parte, porque tava escrito que todo o dinheiro arrecadado será doado. Aí depois mudaram para 15%. Aí depois mudaram para 20%, sendo que eles têm o print de tudo. Entendeu? Sempre eles pegam, parece que eles sempre pegam. Eu achei que era uma... Que susto. Eu achei que era uma instituição sem fins lucrativos, e não é. Eles são empresa mesmo. De todas as vaquinhas que fazem, eles falam que ficam com 15%. Então, assim, essa vaquinha em específico seria 100 mil reais. Então, na verdade, era 15, 20% parece que mudou a partir de ontem, de hoje. Então, mesmo 15% de... Tipo assim, tem vaquinhas que eles já arrecadaram 5 milhões, entendeu? E aí, eu não sabia, tipo, ele fala que não tem ninguém que é voluntário, que lá é uma empresa mesmo. Mas mesmo sendo empresa mesmo, eu achei que pra não ter imposto, eles falariam que era uma empresa sem fins lucrativos, porque aí você não paga imposto. Aí ele falou que desses % vai não sei quanto pro imposto, que eu sei realmente que é muito imposto no nosso país. Mas assim, é uma doação, entendeu? E aí cobre imposto só porque eles não escolheram ser uma empresa de fins lucrativos. Aí aquilo que a menina que tá meio que fazendo abaixo-assinado falou, era mais fácil deixar a gente continuar a ter ajudado ele, porque ele não queria fazer. Entendeu? Aí agora vocês insistiram pra fazer com vocês e não deixaram isso claro. Porque nas que eles cobram, parece que eles escrevem. E nessa em específico eles não escreveram, só colocaram assim, todo o dinheiro arrecadado. Então muita gente acreditou que seria todo, que não teria que pagar essa taxa, porque já tem o câmbio. Já tem o câmbio para transformar o valor em dólar. Você já tem muita taxa. Isso ela tá falando 43 mil reais, sem contar as taxas de real para dólar. Depois de mudar real para dólar, você mandar do Brasil ou de Nova York, né? Porque normalmente é de Nova York esses bancos. Pra lá que eu não sei onde o cara mora, mas que é lá pela Ásia. Então imagina. Daqui a pouco vai chegar lá 25 mil reais, que tanto imposto aqui no nosso país. Era mais fácil o povo que tava depositando já direto, né, tadinhos. Mas não sei, eu só perguntei se vocês viram a polêmica, porque eu tava vendo... Quando eu cheguei, eu tava um pouco deitada e minha mãe tava ajeitando as coisas. Porque eu cheguei com as malas tudo e minha mãe tava guardando coisa, ela tava separando o que ia lavar e tal. E aí eu fui ver, né, porque tava aparecendo lá pra mim no feed. Eu falei, nossa, eu não sabia disso. Eu pensava que era 100% algo sem fim lucrativo, justamente por conta do imposto. Não que eu acho que eles não têm que ganhar nada. Até porque eu acho mesmo, principalmente se as pessoas se dedicam 100% da vida delas àquilo. E de filantropia ninguém consegue viver, né? Tem que ter algum dinheiro para conseguir pagar as contas. Mas eu não sabia que a empresa, que o CNPJ recebia dinheiro. Eu não sabia que o CNPJ pagava imposto. Porque no Brasil, quando você tem uma empresa sem fins lucrativos, que é justamente uma ONG, você não paga imposto nem de câmbio. Nem de câmbio. Bom, não sei se o Haddad mudou, tá, gente? Perdão, porque o Haddad mudou tanta coisa. Eu tô falando isso na época... Eu tô falando isso na época que eu tava lá. Então, eu não sei. Amiga, podemos brincar de Eu Nunca Mais 18 nessa live do dia 19? Podemos. As meninas já sabem tudo de mim. Então vai ver vocês e o Júnior. Porque de mim, ela já sabe tudo arreganhado. Nossa, realmente era mais fácil ter depositado direto. Eu só vi que teve vaquinha. Então, aí parece que tiraram do ar quando eles começaram a reclamar. Porque já tinha arrecadado mais de 500 mil reais. E a meta era 300 mil. E aí parece que tiraram do ar e não deram explicação nenhuma e tá por isso. E estão apagando todos os comentários, estão
bloqueando as pessoas, então o povo tá um pouco apreensivo. Obviamente que eles não vão roubar o dinheiro, porque eu acredito muito, sabe? No Razões pra Acreditar, tal. Igual muita gente falou. Nossa, eu escolho ajudar por eles, justamente por saber que eles vão averiguar sempre se não é um golpe. Porque a gente sabe que tem muita vaquinha, muita coisa de ai, me ajuda, e é golpe, né? E aí tem gente que fala assim, quanto às taxas, eu sempre concordei por causa disso, mas não sabia que ele tinha prometido que ia ser todo, justamente porque ia ter o câmbio, justamente porque era em dólar, justamente porque cada socorrista que dividiu, que arriscou a vida, e tipo assim, quanto que é, tipo assim, os 100 mil não é para imposto, entendeu? Vamos supor que 20% dos 100 mil é para imposto. Vamos supor, porque também, mesmo você sendo uma empresa sem fins lucrativos, quando você prova que é para doação, você já paga menos imposto ou abate no final lá no seu imposto de renda. Isso é certeza, isso eu tenho certeza. Por isso que eu falo, gente, vocês que me ajudam, declara, pode declarar, não tem problema. Coloca lá, doei pra fulano de tal, Letícia, isso aqui, não tem problema colocar, não. Porque tem gente que me ajuda, e aí, tipo, de 50 em 50 reais, vamos supor, no final do ano já é um dinheirinho. Quem sabe, né? Tudo que a gente puder pra fazer diminuir imposto, tá bom. Aí, eu não sei se, tipo assim, mesmo tirando 20%, se pra manter a vaquinha ativa, é que eu não sei os custos dele, mas, tipo assim, tem muita vaquinha ativa. Então, vamos supor, 100 mil dessa, 50 mil da outra, 600 mil da outra, porque tem vaquinha lá que é milhões. Né? Tem vaquinha do Razões pra Acreditar que é milhões. Então é isso que a menina tá alegando. Ela falou, não tô coisando nada ai, obrigada pelo beijinho. Da idealidade. Mas, nesse caso específico, se não pegar essa taxa, não significa... Não, ela falou, pode pegar a taxa, mas não uma taxa desse tanto. É melhor descontar os impostos, as taxas de transações, as coisas, IOF, etc e tal. Porque como visto que tem as outras vaquinhas que já são brasileiras, se você descontar tudo e ainda depois de descontar tudo, só depois fazer o câmbio, parece que vai ficar pouco dinheiro para quem estava lá de verdade arriscando a vida, entendeu? Parece que é isso que estão falando, não sei, tá? E você viu que o José Alvarenga tá namorando? Ou deve estar, né? Não vi, ele tá... Mas isso era tão óbvio, Fernanda. Ninguém acaba um casamento assim, do nada. Um casamento nunca acaba do nada. Mas ele comunicou a ela do nada. E porque ela questionou. Então, assim, isso já devia estar sendo planejado, de acordo com vozes na minha cabeça, provavelmente desde que ele abriu um canal pra ele. Pra esperar ele ter uma renda, se estabilizar, não depender 100% do canal dela... Que ele nunca foi de querer criar um canal pra ele, ter TikTok pra ele e várias coisas pra ele. Virou 2 criadores de conteúdo. E antes, ele sempre ajudava ela, né? Eram os 2 ali no canal dela. Nossa, maior assunto sério. Eu teria que chegar atravessando, não tem problema, não. José Alvarenga é ex-marido de uma menina que eu acompanho chamada Ana Book, amiga, lá do YouTube. Ela é youtuber. Eu não acompanho ela nas outras redes sociais, porque o forte dela, porque eu saiba, é YouTube, mas ela posta nas outras redes. Mas eu digo assim, criar conteúdo mesmo, eu sei que ela cria pro YouTube. Notícias no geral, na verdade. Então, menina, aí ela apareceu com o namoradinho lá na Itália também, achei maior bafão. Tá uma troca. Aposto que ela tá ficando, tá? Com esse cara aí. Diferente dele que, tipo assim... Eu acho que... Não é de uma hora pra outra e mudar pra uma cidade tão específica, escolher Floripa.
de uma hora pra outra, pedir casamento e já sair pedir o divórcio já sair no mesmo dia, sendo que não foi ele que começou a conversa, foi ela. Então, tipo assim, um pouco complicado. Eles estão se alfinetando? Mentira! Comi típico lanche. Acho que é fique dela pra não sair por baixo. Ah, ele tá em Foz? Eles moravam... Eu sei, eles moravam em Foz, mas o último vídeo que eu vi dele, ele estava em Floripa. Então eu tô atrasada. Porque eu não consegui assistir. Porque do último que eu vi, o jeito que ele falou, assim, sobre a situação, e deixando nas entrelinhas e desdenhando, e, tipo, tirando ela pra louca, que não foi do nada, me lembrou muito alguns homens, sabe? Então aquilo me nojou. Então esse foi o último vídeo que eu vi. E se eu não me engano, eu tinha visto alguma coisa de Floripa. Ou eu tô tirando da minha cabeça. Eu vi só lá. Triste demais, Adriana. Do seu Brasil eu ganhei. Sou seguidora assídua do Zé e da Ana. Eles não se alfinetam. Eles fingem que nunca existiram. Ele, né? Poxa, perdi. Adoro ver você comendo. Já vou sair já, gente, porque eu não posso ficar muito tempo sentada na cadeira. Por isso que eu até abri aqui na cama, sabe? Pra ficar mais assim. Gente, eu não trabalho CLT, mas sabem qual foi o atestado que me deram? Eles não perguntaram se eu queria, mas sabe qual foi a quantidade de dias de atestado que me deram? 14. Falei, meu Deus, depois eu vou ler com calma pra ver quais são as recomendações, porque 14? Aí quem vai gravar conteúdo? 14 dias. Não vou conseguir obedecer, se for 14 mesmo. Porque eu falei assim, se é alguma coisa que o próprio funcionário pediu, não dá pra ter um atestado. Mas eu não pedi, tanto perguntaram se eu queria. Eu falei, não precisa, não tem necessidade. Só que perguntaram isso ontem. Aí hoje na alta me entregaram e ela leu. Ela falou assim, ó, o médico fez um atestado. Eu não sei se você precisa ou não, mas ele deu aqui a recomendação de 14 dias. E a sua biópsia sai daqui mais ou menos umas 2 semanas, ela falou. Aí tinha um número de telefone pra eu ligar e remarcar o retorno. Tenho que voltar em 20 dias lá pro doutor olhar. Uma vez participei da live dele e ele sorteou alguma coisa e não mostrou. Aí falei marmelada e fui bloqueada. Oxi! Mas às vezes, se é algum assunto muito, assim, sensível, tipo, tem coisa aqui que às vezes a pessoa, não é todas, às vezes sou eu que não vejo um pouquinho de maldade, mas é uma alfinetadinha, a van já vai, as minhas ADM já vão, já arranca a pessoa. Às vezes pode ser isso também. E não foi do nada mesmo, eles ficaram longe umas 2 semanas antes e já comentavam no YouTube. Não, então, mas ela falou que essas 2 semanas antes de anunciar, realmente já tava separado. Mas tô falando pra ela. Ela falou que pra ela tava tudo bem. Eles não estavam conversando sobre coisas, tipo assim, que não estava dando certo na relação. Entendeu? E ele falou que era uma coisa que já não dava certo há muito tempo. Então, na cabeça dela tava resolvido e ele não expôs pra ela que aquele assunto não tava resolvido. E eu achei que ele não deu a chance dela se preparar também. Porque é muito fácil você se preparar, mas não preparar o outro. Porque quando o casamento já tá acabando, já tá lá as brigas, o clima já tá estranho, é uma coisa. Ela falou, na cabeça dela, que tava normal. Que ela sentiu um pouquinho assim, mas nos últimos 2 dias, e perguntou, você não quer conversar? Tô te sentindo estranho. Aí na conversa, já pede o divórcio. E assim, gente, não é um relacionamento igual o meu, de 3 anos, não tava casado no papel. É um relacionamento de uma vida.
sei lá quantos anos eles estavam casados. Eles eram adolescentes, né? Quando começaram a namorar. Se me salvo engano, ele foi o único homem da vida dela. Se me salvo engano. Então, na minha cabeça, tem que ser algo, principalmente quando vem do homem, algo muito plausível, vulgo, mulher, outras mulheres, outras vontades. Ele pode não ter ficado com alguém, mas flertado com certeza. Eu acho muito difícil não ter flertado, gente. É muito, muito difícil o homem que nunca traiu. Então, assim, ainda mais no fim do casamento falar assim, não, eu segui firme. E daqui a pouco aparecer namorando. Esse daqui a pouco você sabe que ele esperou, né? Você acha, gente? Apareceu namorando agora, você acha que tá namorando, começou realmente essa semana. Não acabou de terminar um casamento porque não tava dando certo? Quando um casamento não tá dando certo, você não sai emendando o namoro do outro. Se ele tivesse ficando, punhetando, aí tudo bem, vou curtir a vida de solteiro que na adolescência eu não curti. Agora, já de relacionamento sério, desculpa. Eu posso estar sendo muito preconceituosa e ele ser a exceção da exceção, mas assim, a cada dia que passa, os homens me dão essa mais certeza, sabe? Qual assunto, gente? Cheguei agora. Estamos falando de uma youtuber chamada Ana Book e do casamento dela. Alguém soltou aqui porque ela já sabia que eu sigo eles. E aí perguntou se eu tava sabendo que parece que ele tá namorando e tá escondendo e tal. Se cuida, menina, a recuperação é muito importante. Então, mas 14 dias, gente, mas que é isso? Que esse dia fez comigo? 14 dias? Eu tenho que ler os cuidados no atestado, que tá lá o atestado, ver se, tipo assim, primeira semana, não pegar peso, os outros dias, tipo, sem relação sexual, sem não sei o que, aí beleza. Agora, os 14 dias, tipo, realmente de repouso? Que isso? Que cirurgia foi essa que não me avisaram? Regina, eu tô falando da Ana Book. Fala os nomes do casal de novo. Ana Book e José Avarenga. Quem, Letícia? Acabei de falar. A sociedade é machista, cada dia é pior. Ah, tá. Cirurgia é dormindo? Sim. Vocês me deixaram em pânico ontem. Eu perguntava pra todo mundo que entrava no quarto. Eu quero saber se eu vou estar sedada. Porque, como assim? Só da cintura pra baixo eu vou ver tudo. Tipo, eu nunca vi isso, gente. Eu acho que tem algumas exceções, que é parto, algumas coisas muito específicas, entendeu? Ou algumas pessoas do SUS que, sei lá, eles já fazem tudo correndo, coitado. Às vezes tem até falta de recurso, às vezes o anestesista não tá no local pra anestesiar você geral, porque quando você anestesia, o certo é alguém ficar o anestesista ficar te monitorando enquanto o cirurgião e a enfermeira tá com foco na cirurgia, não o próprio cirurgião te monitorar, não a própria enfermeira te monitorar, entendeu? Literalmente, digamos assim. Óbvio que todo mundo cuida, todo mundo olha, mas tipo assim, de saber que nem eles acharam que ia demorar 15 minutos, o meu demorou 1 hora, então ele aumentou a dose da sedação pra eu ficar mais tempo, entendeu? Então, tudo isso. E aí, eu fiquei perguntando ela, mas de onde você tirou? Você já teve que fazer acordada? Eu falei, não, o povo falou que, era certeza que da cintura pra baixo, já fiquei com isso na cabeça. Não, menina, óbvio que você vai estar sedada. Ela falou, eu acho que não vão te aplicar geral, porque é muito rápido. E realmente, quando ele veio falar comigo, porque você é obrigada a assinar, sabe, tudo você é obrigado a assinar, porque é coisa da sua vida ali, né? Você tem que saber quem são os médicos, você não pode entrar já apagada na sala, sabe? E aí, quando ele veio, doutor é Nicolas, e o dele é qual? Que eu esqueci o nome dele agora. Quando ele veio, aí ele falou, não, vai ser sedação. Aí eu falei, pique a da endoscopia? Ele, tipo assim, pra você, né? Mas óbvio que com o seu corpo é diferente. Falei, não, eu imagino mesmo. Mas meio assim, que eu já vou acordar rápido, não vou demorar. Ele, não, vai acordar. Eu não vou sair da sala de cirurgia até você acordar. Ele falou que não precisa ser uma que você, nossa, demora.
Porque aí eu sou responsabilizada por dar anestesia e por dar a alta em relação à anestesia, de que você já acordou e o corpo já tá com sinais vitais. Aí eu falei, ah, então tá. Aí eu acordei realmente na cirurgia, perguntei que horas são, aí era 5 e... eu acho que era 5h10. Aí eu subi pro quarto, era tipo 6 horas. É que 14 é o máximo pra quem trabalha aqui. É, eu sei, mas mesmo assim, tipo, mesmo se eu trabalhasse, tipo, se eu trabalhasse no escritório, tá, por horas sentadas, mas ele não perguntou se era home office. Então eu achei meio estranho já dar 14 de uma vez. Apesar que eu tenho uma amiga que ela fala assim, é que particular, amiga, não liga de dar atestado no SUS, você tem que implorar. Eu tinha uma amiga que ela falava isso faz tempo, inclusive. Nossa, quando eu falo com essa menina, ela já trabalhou comigo. Ela fala, é porque particular, minha filha, você não sai implorando. No SUS, você tem que quase mostrar que você tá morrendo pra conseguir um atestado do mesmo dia, porque se você for pro trabalho, até chegar no trabalho, já vai faltar 1 hora pro expediente acabar. E não, eles dão lá de horas. Eles não dão do dia, eles dão de horas. Só que até você chegar lá do trabalho, ou já acabou o expediente, ou falta 1 hora só. E aí ela ficava revoltada. Ela, meu, achei o cúmulo, eu não tô pedindo vários dias. Desse dia, mano, eu fiquei aqui nessa porra o dia inteiro. Se eu for agora pra trabalhar, eu vou chegar lá faltando quantos minutos pra fechar. E infelizmente é assim mesmo, né? Deu certo, Amanda. Meu anestesista ficou comigo. Então, eles são obrigados a ficar e não ficar, tipo, sabendo nada. Óbvio que ele tá lá dentro da sala, mas assim, nada em relação ao procedimento em si. Sim, em relação a te anestesiar, que anestesista é médico também. Que eu saiba, né, gente? Ou eu tô confusa? Não, é médico também, anestesista. É médico. E aí, ele fica te monitorando, tipo, a preocupação é o seu monitoramento, sua pressão, sua não sei o que, sua saturação, sua não sei o que, entendeu? Tanto que o médico falou assim, eu só vou te liberar hoje, que eu falei, por favor, me libera hoje, por favor, expliquei da Clarinha. O cirurgião, né, o Nicolas, falou assim, só vou te liberar hoje, dependendo dos seus sinais vitais na hora da anestesia, hein? Aí falou o nome do cara e falou, vamos ver como ela vai reagir. De repente a pressão sobe um pouco, saturação abaixa demais, eu não vou arriscar, não. E não sei o quê. Aí quando eu acordei, adivinha o que eu perguntei? E eles falaram assim, já contei isso, tô repetindo? Eles falaram assim, eu não sei porque que eu tô falando com você e você tá insistindo pra mim, você não vai nem lembrar disso aqui, você não vai nem lembrar que você entrou aqui na sala. Eu falei, não vou. E aí comecei a recapitular todas as cirurgias que eu já fiz na vida. Tipo assim, eu não lembrei. A primeira coisa que eu acordei, eu falei, que horas são? Ele falou, vai fazer alta ainda hoje ou só amanhã às 8 da manhã? Aí eles responderam, falei que eu ia lembrar. Aí ele, caraca. Aí eles começaram a meio que fazer o interrogatório. E o que você falou comigo então? Você tá lembrando que você falou com o doutor Nicolas e comigo, eu não sei o que. Aí foi nessa hora que eu descobri a seguidora lá, que ela falou assim, eu sabia que te conhecia de algum lugar. Nossa, você é tiktoker, relatos de uma dona de casa preguiçosa. Ai, que bagunça. Aí eu, ai, que furdúncio, não é? Ai, que bagunça. Ela, eu sabia, não sei o quê. Ah, ela saiu do plantão aquela hora, deve estar descansando, né? Não sei quanto tempo que ela... Porque quando ela terminou, ela falou assim, Leo, não vou te subir, porque eu vou terminar tudo aqui e já vou embora, graças a Deus. Aí eu falei, ai, bom descanso, não sei o quê. Então, às vezes, eu não sei se a pessoa passou a madrugada, se é plantão de 12 horas ou 24. Aí eu já não sei, não fiquei perguntando, né? Não fiquei perguntando. Mas eu falei, nossa, nem na cirurgia eu posso me esconder. Falei, nem na cirurgia eu posso me esconder. Aí ela, gente, ela é tiktoker famosa e não sei o quê. Aí eu falei, sou tiktoker. Foi no hospital que eu tive que operar mesmo. Fui no Hospital Vitória. Mas não foi lá que eu fui primeiro, eu tava lá no Hospital Santa Virgínia primeiro. Aí, como viu que não ia dar, precisava ser um especialista, aí me mandaram pro Vitória. Aí eu fui pra lá. Sorte que não é muito longe da onde eu tava, né? Mas eu fui. Ai, mas é isso, gente. Jantei aqui com vocês pra
Pra hora passar e eu tentar comer um pouquinho mais devagar pra não sair comendo rápido. Né, Jadoca? Não precisa vir pra ficar em cima. Vocês conhecem, né? A gente já quer ficar em cima, ela não entende. É igual criança. Igual criança que não entende. Sabe? Igual criança que não entende. Já vamos descansar, tá, gente? Aí, gente, amanhã, domingo, geralmente eu não abro live. Mas segunda eu vou abrir porque eu tenho que abrir os recebidos, eu tenho que abrir minha lojinha. Quem sabe eu vendo alguma coisinha na minha lojinha. Então, essas coisas. Estão bem, a Adriana ficava olhando na câmera o tempo todo, meus neném. Agora eu quero colocar câmera aqui no quarto em 2 lugares. Eu quero colocar um ali, oxa, e uma aqui. Que aí eu vejo o canto de baixo da mesa, porque é ruim, não dava pra enxergar o canto de baixo da mesa. Tchau, Van, tchau, Gabi. Até segunda, beijos. Amanhã é só cama. Amanhã é só cama, se Deus quiser. Amanhã não vou ficar com muita dor, né? Porque às vezes ainda tá no efeito da anestesia, né? Lá no local, lá. Tanto que eu nem tomei os remédios porque eles falaram que eu já fui medicada. Aí nem tomei, mas se eu ver que eu tô com dor, eu tomo os de dor. Beijo, gente. Beijo, rainha. Beijo, meninas. Amo vocês, Adriana, Regina. Parece mais, hein, Regina? Bem pra se distrair, meu. Eu imagino que tá triste, mas pelo menos vem pra se distrair. Mas as que você perdeu tá lá no YouTube, tá bom? Beijo, gente. Até mais. Qualquer coisa eu vou avisando vocês lá na Eliette. As meninas recebiam as notícias lá em tempo real. Cheguei no quarto, gente. Cheguei no quarto. Saí do quarto, gente. Saí do quarto. Gente, vou ter que ser internada. Gente, tá sangrando muito. Tem que ir pro outro hospital. E as meninas tudo doida no direct. Meu Deus. Era só pra tirar um dia. Porque elas viram a apreensão ao longo dos dias. Vocês já souberam a notícia. Eu já tava no hospital. Já sabia que ia operar tudo. Elas não. Elas estavam assim, tipo... Tentou tirar o Ju, não conseguiu. Começou a sangrar muito. Começou a sangrar e não quiseram deixar eu naquele hospital. Porque eu já estava num hospital, mandaram pro especialista. Então, tipo, elas foram comendo tudo, sabe? Então, imagina. Tudo isso começou 11 da manhã. Foi terminar o quê? 5, 6 horas, que foi o horário oficial. Que falou assim, você vai operar? Entendeu? Louco. Não, internar eu sabia que foi antes. Eu acho que era umas 3, 4 horas da tarde. Mas de que, tipo assim, vai operar mesmo, tá tudo certo. O convênio já autorizou e ponto. O convênio poderia ter evitado, com certeza, né, Van? Foi uma negligência, assim, absurda. Ainda mais que eu já... Não era uma coisa assim, o convênio não sabia dos exames. O convênio sabia dos exames. O convênio sabia de tudo, gente. Recebeu tudo, meu transvaginal, tudo. Por quê? Eu tive que justificar o porquê que eu precisava que eles pagassem o Implanão e não estava incluso no plano. Então, eles analisam tudo, porque eles pedem a comprovação que o Gil saiu do lugar e para onde ele foi, a ponto de não querer tentar mais uma vez. Teve na carta tava falando, o Gil está no colo do... Teve no laudo, porque ela fez a carta de pedido pro Implanão, mas não é um laudo, né? Laudo é o do transvaginal, laudo é o do exame. A carta do Implanão foi ela explicando, tipo assim, ela ainda falou, eu vou colocar até referências bibliográficas, assim, pra eles entenderem que não compensa eles pagarem o DIU de novo pra você. E a diferença, falando pro próprio convênio, é pouca. Pagar o DIU e pagar o Implanão é pouca, entendeu? E aí ela falando o que podia causar se eu não tivesse hormônio no meu corpo, que as vitaminas já estavam ruins, blá, 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 blá. Então, ela fez toda uma argumentação. Então, tipo assim, pra aprovar e pra negar, eles leem tudo, gente, porque eles torcem pra ter alguma coisa pra negar. Aí vem falar que não sabia. Sendo que no telefone também, depois da papelada toda, eu questionei, eu falei, como assim lá não vai tirar? Eu achei que era pra isso meu e-mail, pra tirar e pra já, pô, vai ter que tirar. Vocês cobrem o Implanon? Né? Tipo, já pensei que era disso. Ah, enfim, gente.
Parece que comigo eles gostam, sabe? Dá sempre uma complicada, uma cutucada. Mas tá certo, eu tô bem aqui em casa, tá tudo certo, vou avisando pra vocês. Ainda estou com sangramento, inclusive um dos remédios que o médico me deu é pra sangramento. Porque não tem como imaginar que minha menstruação adiantou, porque eu parei de menstruar faz 4, 5 dias. Então não tem como ser, tipo assim, porque às vezes acontece da menstruação adiantar, né? Ainda mais quando tá cutucando. Ele falou, não, isso daí não é a menstruação, é o sangramento do colo do útero. Então a gente vai tirar um remédio pra prender o sangue. Então, essas coisas. Minha mãe me trouxe, só me deixaram sair quando minha mãe chegou pra assinar. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Amo vocês. Obrigada pela torcida. Fui!